Olá, amigos. Estamos aqui com a graça de Deus para continuar os nossos estudos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nesse momento nós vamos estudar uma outra experiência, uma outra cura, um outro milagre de Jesus e os seus efeitos, né? Convido você para abrir a palavra de Deus em João capítulo 5. Aqui aparece a cura de um paralítico. Irmãos, a paralisia é uma das doenças mais terríveis que há. Você já pensou você não poder se mexer? Não poder mexer com o braço, mexer com a perna, mexer com o pescoço? Você está paralisado. É coisa horrível, né? Eu nunca fui paralítico, mas eu imagino o que será a vida de um paralítico, né? Então aqui, no verso capítulo 5, diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Então havia ali um poço, um tipo de uma piscina, né? Um tanque. E verso 3 diz assim: nestes jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Queridos, aqui é um tipo de uma lenda, que não era uma realidade isso aqui. É claro, existia o tanque, existia a pessoa doente, mas existia uma eu não digo crença, uma crendice. Aqui diz assim: esse povo esperava que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Isso aqui era uma crendice, não era uma realidade. O povo cria que era assim, né? Verso 5 diz assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Já pensaram? Uma pessoa paralítica por 38 anos, sem poder se mexer? Coisa horrível, né? Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Várias pessoas têm interpretado essa expressão de Jesus de maneira diferente. É claro que o homem queria ser curado, não queria? Mas Jesus veio ali, quando ele falou assim: você quer ser curado? Ele deu a entender que ele podia curar aquele homem, né? Mas qual foi a reação do homem? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. O homem agora, ele olhou para a sua impossibilidade. Eu não posso, Senhor. Eu sou paralítico. E quando vem, como eles imaginavam, né? Quando vem o anjo e agita a água, o primeiro que corre, querido, Deus não trabalha dessa maneira. Aquilo era apenas uma crendice. Não era verdade aquilo. Bem, agora Jesus dá uma ordem para o homem, né? Levante-se, pegue o seu leito e ande. Pronto. Jesus deu a ordem. Irmãos, vamos gravar uma coisa importante. A palavra de Jesus tem poder. A palavra de Jesus tem energia. Quando ele falou assim: levante-se, ele deu poder para o homem levantar. Tome o seu leito e ande. Pronto. Agora o homem não duvidou, ele creu em Jesus. Ele tinha tanto desejo de ser curado que essas palavras de Jesus foram um incentivo para ele. Ele levantou, foi curado e pegou o leito e começou a andar. E agora vem o problema. Aquele dia era sábado. Eu pergunto, por que Jesus foi curar o homem no sábado? Não podia curar no domingo, na segunda-feira, terça-feira? Mas o que acontecia? Os judeus tinham sobrecarregado o sábado com tantas exigências, com tantas regras humanas, que o sábado tinha virado um pesadelo. E Jesus queria tirar aquele fardo do sábado. Por isso ele fez o milagre no sábado. Levante-se, tome a sua cama e vá para a sua casa. Pronto. Bem, irmãos, qual foi o resultado daquela operação divina? Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Agora imaginem aquele homem encontrando com seus amigos: olha, eu era paralítico, fui curado.
Encontrou com o segundo, olha rapaz, você se lembra? Eu era paralítico e fui curado. Você se lembra? Eu fui curado. E ele falava com aquela alegria, com aquele entusiasmo, que ele fora curado, né? Agora o verso 10 diz assim, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado, é sábado. Agora ele encontra os judeus assim, de sobressaio encarregado, né? Nervosos. Eles não estavam satisfeitos que o homem fora curado. Qual era a preocupação deles? Eram as suas regras, o seu orgulho. E agora os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, é sábado, é sábado. Nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Eles não estavam contentes com a restauração do homem, não estavam contentes com a cura do paralítico. Eles só estavam preocupados em cumprir as suas regras humanas. Mas o que respondeu o homem que foi curado? O mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Ele falou assim, eu estou carregando o leito porque quem teve poder para me curar, ele deu essa ordem para eu pegar o leito e caminhar, embora. Perguntaram, quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Eles sabiam que era Jesus. Vocês queriam a prova para condenar Jesus. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Ele não sabia que era Jesus. Sabia que aquele homem poderoso o havia curado. Verso 14 diz assim, mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse, olha, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Aqui Jesus dá a entender que as nossas doenças são resultado do pecado. Nem sempre nosso pecado, por exemplo, um pai fumante, um pai viciado em drogas, em bebida alcoólica, ele vai transmitir aquela tendência para os filhos, entendeu? Mas Jesus falou assim, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Irmãos, eu pergunto, qual é a pior coisa que pode nos acontecer se a gente vive em pecado? A pior coisa é a perdição eterna. Então Jesus falou assim, olha, você foi curado, não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Bem, o verso 15 diz assim, o homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Agora ele foi lá e informou os fariseus, olha, quem me curou foi Jesus. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Para eles, querido, o sábado é um dia assim que você não pode fazer nem o bem. Você tem de ficar sentado, restrito, não fazer nada. É um dia de ociosidade. Para Jesus, não. Para Jesus, o sábado é um dia de fazer o bem. É um dia de curar, é um dia de pregar, é um dia de ir aos hospitais, visitar os enfermos, é um dia de distribuir literatura, de fazer contato com as pessoas, beneficiar o semelhante. Mas Jesus lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Bem, aqui agora Jesus se identifica com Deus. Ele se identificou como Filho de Deus. Vamos nos lembrar que a expressão Filho de Deus quer dizer que Jesus tinha natureza divina, era Deus. Quando a Bíblia fala de Filho do Homem, é que Jesus tinha também natureza humana. Ele era humano também. Agora observem bem o verso 18. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Perceberam o significado da palavra? Aqui diz que os judeus queriam matá-lo, por duas razões. Desrespeitar o sábado. Irmãos, eu pergunto, Jesus desrespeitava o sábado? Não. Jesus desrespeitava aquelas regras arbitrárias que os judeus inventaram. Vocês já ouviram que os judeus tinham uma medida para andar no sábado? Não podiam fazer certas coisas que eram permitidas por Deus, mas eram proibidas por eles? Então aqui diz que
além de desrespeitar o sábado. Quer dizer, Jesus não respeitava, não era o sábado, ele não respeitava, eram as regras arbitrárias que os judeus criaram para sobrecarregar o sábado. E o que mais? Também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus é igual a Deus. Aqui no capítulo 10, versículo 30, aqui nós lemos o seguinte: o próprio Jesus, ele disse, eu e o Pai somos um. Jesus é igual a Deus. Ele é Deus pleno. Bem, voltamos então ao verso 18. Agora eles queriam matar Jesus. Observem. Porque Jesus fazia o bem. É que o caráter de Jesus desmascarava o caráter dos fariseus. Jesus era perfeito, ele obedecia perfeitamente à lei de Deus e ele aproveitava o sábado também para curar as pessoas, para fazer o bem. Por isso eles queriam, aqui diz assim o verso 18, por isso os judeus queriam, cada vez mais, queriam matá-lo. Porque além de respeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Bem, mas Jesus continuou. Jesus lhes disse, verso 19, em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhes mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Verso 21 diz assim, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus tem o poder de ressuscitar-nos do pecado para a nova vida, e ele ressuscitará também fisicamente aqueles que creem nele. Agora o verso 22 diz assim, o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Aqui Jesus é classificado como juiz. Jesus é nosso sacerdote, é nosso advogado e é nosso juiz. Aqui diz assim, verso 22, o Pai não julga ninguém, mas confiou todo julgamento ao Filho. 23, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. 24, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Queridos, isso aqui é uma promessa maravilhosa, né? Aqui não diz que quem crê em Jesus vai ter vida eterna. Aqui diz assim, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Outra versão diz, não é condenado. E agora Jesus promete, em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Verso 28, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. E os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Queridos, Jesus não tem apenas o poder de curar, ele tem o poder de ressuscitar. E quando falamos de ressurreição, nós entendemos ressurreição de uma vida de pecado para uma vida de justiça, e também que na sua vinda ele vai ressuscitar fisicamente todos que confiaram nele. Não é uma promessa maravilhosa? E Jesus disse para Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Quer dizer, nunca passará pela morte eterna.
Queridos, não é só uma promessa maravilhosa? Jesus pode nos curar, nos restaurar a saúde física, a saúde espiritual, e Jesus pode nos ressuscitar, tanto do pecado para a nova vida, como da vida física para a vida eterna. Ele tem esse poder para nos curar totalmente e nos ressuscitar. Que Deus nos abençoe para que creiamos na sua palavra e sejamos transformados para a vida eterna. Deus o abençoe. Amém. Sem nenhum amigo que te ajude a caminhar, Cristo te estende a sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará. Seu grande amor lembra nos momentos de tristeza, de aflição. Cristo te estende a sua forte mão. Tem só desespero, amargura e temor. Andas inseguro, sem saber do teu futuro. Sentes o cansaço desta luta e desta dor. Cristo te estende a sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará. Seu grande amor lembra nos momentos de